Fala pessoal, daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Norwich e Southampton. Grande exibição do Southampton nessa volta da Premier League, né? Acho que, pelo menos na minha opinião, uma das partidas mais autorais do Ralph Hasenhüttl sob o comando da equipe praiana na Inglaterra. Contra um adversário, claro, que vive um momento muito ruim, né? Apesar de, como já falei aqui várias vezes, o Norwich não é um time que joga mal. O Norwich não é um time perdido, um time sem padrão. Mas hoje foi inferior ao Southampton, né? Hoje foi subjugado, principalmente a nível de estratégia de jogo. Acho que o Ralph Hasenhüttl mandou muito bem nessa. Eu tô aqui pra dar um pouco a minha visão sobre o jogo, né? Os dois times entraram numa formação espelhada, né? O famoso 4-2-2-2, né? Que aqui talvez tenha ficado na Premier League mais famoso. Tenha dado mais frutos recentemente com o Watford do Ravi Graça na temporada passada, que é você jogar, ao invés de você ter dois meias atacantes, pontas abertos pelos lados, você tem meias que jogam fazendo a diagonal por dentro. Então, no Norte você tinha Buendia e Todd Cantwell, do lado do Southampton, Stuart Armstrong e Nathan Redmond, né? E por que eu tô falando, assim, enfatizando tanto isso? Porque, na minha opinião, o Stuart Armstrong assim, só atrás do Danny Ings, claro, né, que participou mais de 50% dos gols da temporada. É muito complicado fugir disso quando a gente fala de principal jogador do Southampton, um dos principais jogadores da temporada na Premier League, principais atacantes, né? Mas a gente fala do Stuart Armstrong a nível coletivo, a capacidade dele de funcionar muito bem dentro de um esquema, ele, na minha opinião, só perde pro Danny Ings, se a gente pensa em nível de importância pro Southampton na temporada. E ele hoje, novamente, foi de sua importância, né? Foi o melhor jogador da equipe, né? Foi o man of the match ali ao lado do Danny Ings, principalmente com uma questão tática, né? Não é um jogador de muito repertório técnico e nem funciona para ser um ponta, se a gente pensa para jogar aberto, né? Mas dentro da função que ele faz, ele funciona muito bem e ele vem sendo muito utilizado desde a chegada do Ralph Hasenhüttl na temporada passada, né? Meados da temporada passada. Ele passou a ser muito potencializado pelo técnico austríaco, né? Hoje o Norwich, então, né, como eu falei, né, os dois times vieram espelhados, o Norwich veio jogando numa dupla de ataque, então tinha Timo Pukki e Josep Drimit jogando juntos, né? Eu não lembro se exatamente o Norwich já vinha fazendo isso, mas hoje eles jogaram assim, então eram duas equipes que jogavam da mesma forma. O posicionamento das peças do meio pra frente era muito parecido. Só que a mudança, na minha opinião, pelo menos essencial para um fator de jogo, foi a presença dos laterais. O Norwich naturalmente teria mais posse de bola, por questão de estilo de jogo. E os laterais são muito importantes nesse estilo de jogo do Norwich. Então os meias fazem diagonal por dentro, os laterais funcionam como esses homens da amplitude, né? Os dois foram muito importantes na campanha de acesso, Max Aarons e Jamal Lewis, principalmente o Max Aarons, na minha opinião, um dos grandes prospectos da lateral direita da Inglaterra para os próximos anos, né? Claro que tem o Wan-Bissaka e Alexander-Arnold, mas ele também é um baita jogador, acredito que vai ser um jogador assim, de bom nível. Não vislumbro ele permanecendo no Norwich para a próxima temporada, caso o time seja rebaixado, apesar de hoje não ter ido muito bem. Então, nesse sentido, você tinha, né, os laterais subindo, os meios centralizando e, naturalmente, haveria um espaço nas costas dos laterais. E é justamente aí que entra a estratégia do Southampton. Se essa bola era recuperada, você tinha Redmond e Armstrong com campo para correr nessa diagonal. Você tinha, né, o Danny Ings com essa capacidade dele de fazer o pivô, o giro, né, de costas para conseguir acelerar, e o Obafemi para receber essa bola na frente na velocidade, né? Sem contar também, claro, que é essencial a participação dos dois meio-campistas por dentro. O Ojard Prowse e Højbjerg tendo uma das ótimas, né, mas as melhores atuações na temporada, na minha opinião, a nível coletivo. Individual também, né? Os dois renderam muito bem nesse jogo. E assim, até os 15 primeiros minutos de jogo, aliás, os 10 primeiros minutos de jogo pareceram um pouco de uma pelada, assim, era um perde-ganho no meio campo, assim, as jogadas não tinham muita sequência, né, até pareceram que as equipes tinham sentido um pouco, talvez, não sei, nervosismo, ansiedade do primeiro momento depois da volta, né, depois de muito tempo parado, e depois vai ficando com a cara que já era de se esperar da partida. O Norwich tendo a posse de bola e o Southampton tendo que reagir. E vem aí outro movimento interessante, a partir do momento em que o Southampton cresce na partida, o que permite esse crescimento do Southampton em questão de intensidade e confiança também. É incomodar a saída de bola do Norwich, né? Se você tem os laterais esticando, jogando distante dos zagueiros que vão sair a bola, naturalmente você só vai ter dois homens para saírem jogando. No máximo, mais um meio-campista ali que vai se aproximar, né? Hoje era o Tribe, o McLean jogava um pouco mais à frente, né? Nesse esquema de jogo, né? Nessa dupla de volante, né? Só que aí entra justamente a questão da valorização do Stuart Armstrong, né? Ele jogava como meio aberto pela direita, mas isso não impedia dele circular nessa faixa, digamos assim, à frente do meio campo do Southampton, né? Ele foi um dos jogadores que mais se movimentou nesse sentido, aparecendo pelo lado direito, aparecendo pelo lado esquerdo, funcionando para incomodar a saída de bola. Então, em diversos momentos você tinha
o Norwich tentando sair ou com dois zagueiros ou com aproximação do Tribal, mas você tinha o Armstrong, né? Ou se aproximando pelo lado esquerdo para impedir uma bola que tentasse ser um pouco mais profunda pro Max Aarons, ou incomodando o Tribal na saída de bola, por mais que ele jogasse como um meio aberto no esquema. E isso, óbvio, tinha que ser muito bem coordenado para você não correr o risco de levar uma inversão e acabar levando uma bola nas costas do seu meio por aquele lado, né? Mas assim, isso, como foi bem feito, o Norwich não encontrou alternativas para sair disso, o Southampton aos poucos vai crescendo na partida. E aí que, na minha opinião, entra o principal mérito, aquilo que se tornou mais autoral que a gente pôde ver no jogo de hoje, que foi a capacidade do Southampton de conseguir acelerar pelo lado direito com o Armstrong, por incrível que pareça, a partir do momento de recuperação, né? O Redmond recebia, depois dessa bola ser acelerada, ele vai crescendo no segundo tempo, o Redmond também foi muito bem. Mas principalmente quando você tinha o Armstrong recebendo, era clara a capacidade dele, era muito fácil que a bola chegava à frente. O Southampton passou a ter umas 4, 5 oportunidades de gol, de boas oportunidades de gol no primeiro tempo, partindo justamente do Armstrong pelo lado direito, né? E isso que é muito legal, né? Porque ele não é exatamente um ponta, mas com campo para percorrer com bola, né? E claro, tendo apoio para não precisar carregar essa bola individualmente por muito tempo, assim, a facilidade com que o Southampton chegava à frente era muita, né? E geralmente eram 4 contra 2, né? Porque os laterais tinham dificuldade para voltar. E nisso o Southampton teve várias oportunidades. O Danny Ings, muito importante também, para conseguir receber essa bola vindo da diagonal e fazer o giro, para fazer o pivô. O Obafemi até teve algumas oportunidades de conseguir percorrer um pouco mais com a bola em alguns momentos, mas não conseguindo dar sequência, né? E por mais que o primeiro tempo tenha terminado 0-0, digamos que assim, 2/3 da partida você já tinha o Southampton bem superior. Apesar do gol que só sai no início do segundo tempo, até fruto de um lateral, tem muito da capacidade do Armstrong de conseguir, por meio da circulação, funcionar como mais um homem de passe, mais um cara à frente para conseguir fazer essa bola chegar, né? Aí tem, né, um lance do lateral, a bola vai quicando de um lado pro outro, quando chega perto do Armstrong, ele que tem capacidade para dar um toque rápido assim pro Danny Ings, ele acaba finalizando com perfeição para fazer 1-0. E a partir daí, o nível de intensidade, de confiança do Southampton e o número de chances começa a aumentar e logo vem o segundo gol. Né, uma jogada que é uma bola que é recuperada por dentro, né, novamente o meio-campo hoje do Southampton, a dupla de volantes, né, barra meio-campistas, Ward-Prowse e o Højbjerg. Muito bem, né? Impecáveis, né? McLean hoje praticamente não viu a cor da bola. Ele que jogou muito bem, né? Um dos principais jogadores do Norwich na temporada, né? Mas os dois conseguiam... a imposição foi muito melhor física, de intensidade e de capacidade para levar a bola à frente no momento em que recuperava. E foi novamente, bola recuperada, daí Ings consegue acionar o Louis Armstrong, encontrando espaço pelo lado direito na diagonal, né? Porque o Jamal Lewis subia, a cobertura pelo zagueiro por aquele lado não era bem feito, então você tinha muito campo para ele correr por ali. Ele recebe, traz para dentro e finaliza de pé esquerdo para fazer o segundo gol do Southampton. E o que é engraçado de pensar é que a partir desse momento o Norwich entra justamente naquele clima que a gente já está acostumado a ver da equipe do Daniel Farke, que é a falta de confiança. O time morre, fica desanimado e já com 2-0, isso foi lá para os 15 minutos do segundo tempo, o Norwich já dava uma impressão de que estava completamente vendido. Assim, já dava a impressão de que não teria como reagir, né? Aí tem até algumas alterações, né? Tem uma alteração tática, entra o Vrancic e entre o Vrancic sai o Kenton, né? Entra o Anel Hernandes e o Vrancic entra no lugar do Tribal, né? E muda o esquema, né? Passa a jogar numa linha de 3 zagueiros, o Max Aarons passa a jogar como um ala pelo lado esquerdo, o Anel Hernandes entra como ala pela direita, a dupla de ataque, né, continua sendo José Primic e Timo Pukki, e o Buendia passa a jogar como meia de ligação à frente de McLean e Vrancic, né, jogando mais por dentro. Né? Então eles passam a jogar nessa espécie de um 3-4-1-2, né? Assim, no meu ver, é uma tentativa clara de abrir o campo e tentar de alguma forma ganhar na velocidade pelos lados, né? Mas assim, os laterais do Southampton hoje apoiaram um pouco. O Bertrand até conseguiu subir um pouco mais, mas era um movimento coordenado para não deixar espaço nas costas. Mas o Valéry subiu muito pouco, né? E são, assim, dois laterais que têm a maior virtude a capacidade defensiva, tanto o Valéry como o Bertrand. O Bertrand já chegou a jogar, inclusive, em segunda linha, né? Jogando à frente. A final da Champions League, por exemplo, contra o Bayern, o Bertrand joga numa segunda linha, né? Como meia pela esquerda. Mas enfim, as alterações não surtiram efeito, né? E assim, o restante final do jogo até tem um terceiro gol num lance que parece realmente, até foi falado na transmissão, né? É num jogo de treino, né? A bola é recuperada pelo Armstrong lá no campo de defesa pelo lado direito, o Danny Ings acelera, consegue esticar a bola pro Obafemi e o Redmond, que já tinha crescido bastante no segundo tempo, até no momento em que o jogo já estava um pouco mais decidido, né? Mas também com bastante liberdade para circular.
partindo da esquerda para dentro, né? Até no primeiro tempo, em um momento, ele chegou a inverter com o Armstrong, passou a jogar pelo lado direito e o escocês pelo lado esquerdo, né? Mas no segundo tempo, até eu acho que ele passa a ser mais protagonista que o Armstrong com bola, passa a ter uma série de oportunidades, jogadas com dribles curtos, e ele que acaba fazendo gol de perna esquerda, né? Fazendo valer a lei do ex para praticamente matar a partida, apesar de ainda não ser no final do jogo, né? Ainda depois de ter tido mais uns 15 minutos. Mas aí o Norwich já estava completamente entregue, assim, não tinha mais nenhuma chance de reação, né? Depois ainda entra o Adam Aidar e entra também entra o Adam Aidar e entra o Ondrej Duda também, né? O Ondrej Duda contratado, inclusive, na metade da temporada, né? Ao lado, inclusive, do Dreamit. Mas enfim, nada que vá surtir nenhum efeito, né? E o Southampton também tem algumas alterações, né? Entra o garoto Smallbone, entra o Tiarans, entra o Buffal também, enfim, mas assim, o desenho do jogo não muda e o Norwich até termina, assim, ficou um clima muito pesado pro Norwich, assim, um clima de bem desânimo mesmo, de que de fato a reação parece praticamente impossível, né? E o Southampton, na minha opinião, uma das grandes atuações da temporada, acima de tudo, do estilo de jogo, né, da recuperação e conseguir acelerar a partir desse momento que você encontra o espaço vazio. E hoje o Ralf Hasenhüttl foi muito bem nesse sentido, de conseguir explorar os espaços deixados, principalmente pelos lados, utilizando esses meias que vão fazer a diagonal. E foi muito bem, né? Destaque principalmente para Danny Ings e Stuart Armstrong, né? Na minha opinião, os principais jogadores de Southampton na temporada a nível ofensivo, né? Óbvio que você tem Ward-Prowse também. O próprio Redmond fez uns bons jogos no início da temporada, num período mais complicado, para um time que, como Southampton, viveu um período de provação, né, mais pro início da temporada, levando aquela goleada absurda pro Leicester, mas conseguiu reagir muito bem a partir de meados de novembro, né, e hoje é um time completamente diferente. A partida de hoje foi muito boa, realmente foi uma partida de uma máquina do Southampton, principalmente a nível de estratégia de jogo, né, na minha opinião, uma das melhores partidas do Hasenhüttl sob o comando técnico da equipe praiana da Premier League, tá? Então, essa foi a minha opinião, meu olhar sobre o jogo, sinta-se livre para comentar aí embaixo nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.